Olá, tudo bem? Eu sou o Diogo Salviano, psicólogo clínico, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre fantasias ou desejos que não devem se concretizar. O que eu trouxe para vocês sobre esse tema? E falar sobre desejo é, sobretudo, falar sobre fantasias, né? Ou sobre fantasiar. E nesse sentido, eu acho que é importante a gente pontuar também que quando a gente fala de fantasia, a gente está falando de um limite, né? Que limite Que limite é esse que eu estou me propondo falar com vocês? É um limite sobre o que é real, sobre o que não é real, sobre o que é possível, sobre o que não é possível. É importante a gente começar a pontuar desde o início que a fantasia também é um lugar que você acessa através da sua imaginação, é um lugar do qual o seu imaginário habita, né? Onde habita o imaginário das pessoas. Então acho que é importante a gente partir desse ponto de referência para poder fazer essa discussão, tá? Bom, o que é a fantasia? A fantasia ela é o ideal do desejo. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo que a gente deseja, a gente minimamente fantasia. A gente constrói alguma ideia, alguma impressão, né, sobre aquele objeto que é desejado. E a partir disso a gente passa a se relacionar com esse objeto desse ponto de referencial. É mais ou menos assim, a gente tem o objeto real, o objeto que está ali concreto no mundo real, e a gente tem o objeto que a gente fala que introjeta, ou seja, que a gente fantasia, né? Então esse objeto introjetado, que é um objeto que eu fantasio, um objeto que eu me relaciono a partir do meu referencial do que aquele objeto é, de como ele deve ser, ele é um objeto fantasioso. O objeto real, por sua vez, ele tem um distanciamento desse objeto fantasioso com o qual eu me relaciono. Você não está participando do vídeo, amiguinha. Não tá? Nesse sentido, a gente fantasia o mundo, a gente vai completando o mundo a partir das nossas fantasias. Isso é bom, porque é a maneira como a gente se relaciona com tudo no mundo, mas também é ruim, por um outro lado, quando a gente começa a fantasiar demais, né? Então, quando a gente fantasia demais, a gente deixa de se relacionar com o mundo da maneira como ele é, para se relacionar apenas com o que a gente entende do mundo, ou seja, não é uma relação. É como se tivesse uma pequena cisão entre o que sou eu e o que é o mundo, e aí eu não consigo entrar em contato direto com o mundo nunca, né? Então é normal, a gente nunca vai conseguir entrar em contato direto com o mundo, mas minimamente a gente consegue ir limpando as nossas fantasias desse mundo imaginário para poder se relacionar um pouquinho mais com o mundo. É como se a gente estivesse dentro de uma bolha, né? E aí através dessa bolha a gente olha o mundo. O que acontece é que a gente nunca consegue sair dessa bolha, mas a gente consegue aproximar essa bolha do mundo objetivo. Então, conforme a gente vai aproximando a bolha do mundo, a gente vai limpando um pouco o nosso campo de visão e vai podendo se aproximar e ver melhor como é esse mundo, né? Mas sair da bolha para ver o mundo de maneira objetiva, isso é uma coisa um pouco impossível de se acontecer. O que acontece é que às vezes a gente cria algumas fantasias, ou a gente faz algumas fantasias no nosso mundo ideativo, das quais a gente consegue realizar. Então, às vezes a gente tem um sonho, por exemplo, que é um sonho de vida e consegue realizar esse sonho. A gente tem um desejo de comprar ou de fazer alguma coisa na vida e a gente consegue, né? Quer dizer, tem coisas que a gente idealiza, tem coisas que a gente fantasia e consegue concretizar. Agora, tem outras coisas que a gente também idealiza e também consegue concretizar, mas que mesmo concretizando não fazem tão bem assim pra gente. Vou dar um exemplo aqui, né, das ideações suicidas que acontecem nas pessoas que cometem suicídio, né? Essas pessoas, elas têm a ideia de que o suicídio é a melhor maneira de resolver uma angústia. Então, não sabendo lidar com aquela dor, com aquele desamparo, com aquela agonia, com aquela angústia que a pessoa está vivendo naquele momento, ela vê no suicídio a única maneira de solucionar esse problema, né? E aí começam as ideações suicidas. A pessoa começa a pensar em se matar, começa a imaginar que essa é a única solução para os problemas dela. Então, nesse sentido, né, por que não é bom ter esse tipo de ideação ou esse tipo de fantasia? Porque a gente sabe que a pessoa que está passando por uma fase onde ela começa a ter essas ideações suicidas, ela não consegue perceber que existem outras perspectivas para que aquele problema pelo qual ela está passando naquele momento de vida seja solucionado, né? Então, nesse momento, ela não vê outras perspectivas e o único
caminho que ela encontra é o suicídio. Aí as ideações começam e aí ela pode chegar a cometer o suicídio. Então, nessa perspectiva, eu peguei lá um exemplo muito extremo, mas nessa perspectiva, né, essa fantasia do suicídio como uma solução, não leva a um caminho bom, não leva a um bom resultado. Se a gente for parar para analisar as pessoas que tentam cometer o suicídio e não conseguem realizar o suicídio de fato, elas até fazem alguma tentativa, mas são salvas, né, de alguma maneira. Essas pessoas, elas relatam que durante o ato, elas se arrependem. Ou seja, o suicídio não é um tipo de ideação ou fantasia boa para se concretizar. Eu vou dar um outro exemplo aqui com relação às pessoas, por exemplo, que têm fantasias sexuais, que aí já é uma questão um pouco mais fácil para ilustrar esse ponto. Às vezes o sujeito tem uma fantasia sexual, por exemplo, com relação a uniformes. Né, uniforme policial, uniforme militar, uniforme de segurança, enfim, qualquer tipo de uniforme, né? Só que essa pessoa, ela é casada, vamos pegar esse exemplo, né? Ela é uma pessoa casada, está num relacionamento monogâmico. E aí ela tem essa fantasia e ela deseja realizar essa fantasia com o marido dela. Ok, é uma maneira possível de realizar essa fantasia. Agora, imagina que essa pessoa passa por um corpo de bombeiro todos os dias no caminho que ela faz. E ela sempre vê um bombeiro ali fardado, usando o uniforme. E ela fantasia estar com aquele bombeiro ou ela fantasia ter as relações sexuais com aquele bombeiro. Nesse sentido, né, ela estando dentro de uma relação monogâmica, realizar a fantasia com aquele sujeito, com aquele bombeiro, pode afetar o relacionamento que ela tem, né? O marido pode se sentir traído, enfim. E aí existem outras questões também, né? Essa fantasia que ela constrói com esse bombeiro que ela vê todos os dias ali, quando ela passa na frente do corpo de bombeiro, ele pode não corresponder às expectativas daquele desejo, daquela fantasia, né? Então ela fantasia que aquele cara é um cara muito bom de cama, que aquele cara vai fazer isso ou aquilo com ela, que ele vai agir assim ou assado na cama, e de repente, né, ela vai lá, concretiza essa fantasia e essa pessoa não corresponde a essas expectativas. Então, acho que nesse exemplo que eu estou dando, a gente pode tirar dois pontos de vista, né? Que é, primeiro, ela vai pôr o relacionamento dela com o marido em risco. Segundo, ela vai se relacionar com uma pessoa a partir de uma expectativa que é dela, e essa pessoa pode não corresponder a essa expectativa, pode não realizar o desejo dela, e aquela experiência acabar sendo, no final, uma experiência ruim, não pelo fato dela estar num outro relacionamento apenas, mas também por ela não ter o desejo correspondido. E se a gente for parar para pensar nessa fantasia específica, pode ser que essa fantasia tenha efetivamente uma função mais interessante enquanto fantasia na vida dessa pessoa do que enquanto um desejo que se concretizou, entende? Porque nesse sentido, essa fantasia pode funcionar como uma maneira de deixar a realidade dela um pouco mais leve, mais amena, como ela abstrair um pouco da realidade. Digamos que essa pessoa tem uma realidade um pouco concreta demais, um pouco pesada, difícil demais, e aí essa fantasia que não é concreta vai abstrair ela dessa realidade. Então tem um outro funcionamento, uma outra proposta na vida dessa pessoa que pode ser mais interessante do que enquanto um desejo realizado. Eu percebo que nos dias de hoje a gente tem uma ideia de que os nossos desejos precisam sempre ser realizados, de que o mundo está aqui, ou a gente está no mundo para realizar todos os nossos desejos. E a vida ela também é feita de fracassos, de sofrimento, de angústias, né? São sentimentos importantes que vão trazer pra gente algum significado ou alguma experiência que vai fazer a gente crescer, que vai saber a gente aprender a caminhar nessa vida e lidar com os problemas que às vezes parecem impossíveis de serem vivenciados. Bom, mas é isso. Eu queria pedir desculpa por ter ficado tanto tempo assim ausente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço para que você curta, compartilhe, comente. Não esquece de se inscrever no canal, né? Se você gosta de receber esse tipo de conteúdo, se você gosta de receber fragmentos de sabedoria, psicologia, psicanálise, ativar o sininho para que você receba as notificações quando eu estiver postando um vídeo novo. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau. Né? Acho que falar
falar sobre fantasia ou falar sobre o desejo, a fantasia, né, também é um lugar. E que lugar é esse? Um lugar onde você acessa através... tá difícil, então não é um lugar físico. Eles foram embora. Bom, é uma pena porque eles são lindos, mas foram embora. Bom que eu vou poder continuar gravando.